Olá, meu nome é Adna Dantas e hoje eu queria trazer uma história para vocês. Vocês já se imaginaram ou imaginaram um animalzinho passar 40 anos sem sair de dentro de uma gaiola? 40 anos vivendo dentro de uma gaiola pequena? Não é 4 dias, não é 4 meses, não são 4 anos, são 40 anos. Alguns de vocês já pararam para pensar sobre isso? Já tentaram se colocar no lugar dele? Eu acho que eu ficaria louca. Mas enfim, depois da vinheta a gente vê esse caso. Bem, há uns meses atrás eu tô segurando essa história porque eu queria fazer uma coisa sem roteiro, uma coisa que eu fizesse falando mesmo do coração, sabe? Porque eu fiquei muito emocionada quando eu recebi o contato dele. Que ele disse que viu um vídeo meu que eu respondo a uma pessoa que queria tirar o papagaio que já estava há 30 anos dentro da gaiola e ela tinha medo de tirar ele porque não sabia como é que o papagaio ia reagir, como é que ia ser. E ele disse que depois desse vídeo ele nasceu aquele desejo dentro dele de tirar o papagaio dele. Que esse papagaio, na verdade, não está há 40 anos com ele, já foi herança. A pessoa da família dele morreu e ele que ficou incumbido de tomar conta desse papagaio. O papagaio ele foi para casa dele, né? E eu fiquei tão feliz na hora que eu li aquilo, sabe? Que dá um alívio, dá uma elevação espiritual. Parece que tudo na hora ficou mais leve, sabe? Toda a carga, todo o trabalho, todo o investimento, as horas, as coisas que eu já escutei, que eu escuto coisa ruim também, as dores que eu já senti, todo o sacrifício que um canal desse exige, né? Que todos esses canais exigem, que as pessoas não sabem, elas acham que é tudo muito fácil. E parece que tudo, o peso foi embora. É um resultado, é um bom resultado. É um resultado que emociona muito, que toca lá dentro da gente. Eu tô ficando emocionada. Então, sempre que eu tento gravar esse vídeo, eu deixava para depois, sempre. Porque é muito bonito fazer isso por alguém, sabe? É muito bonito ter ajudado um papagaio dessa forma. E eu fiquei muito orgulhosa dessa pessoa, muito orgulhoso dele, né? Muito orgulhoso da atitude dele, orgulhosa da coragem, das perguntas que ele fez. Ele já me mandou o vídeo, ele mandou um vídeo perguntando como soltar, porque isso eu já falava no outro. E ele já mandou um vídeo mostrando o primeiro dia que ele abriu, vou botar o vídeo aqui para vocês verem. E eu entendo, sabe, a tensão dele. Ele diz: agora eu não sei como é que eu vou fazer para botar ele de volta. Ele já saiu. É lindo isso, sabe? É, eu agora eu tô olhando mais essa questão e recebi muitos contatos já. E eu comecei a perceber com o tempo que as pessoas deixam isso, palavras das próprias pessoas, deixam na gaiola, trancado, quando elas chegam no ponto que elas se sentem incapazes de lidar com a situação. Quando elas não sabem mais o que fazer com aquela ave, elas não entendem a dor daquela ave, elas não sabem o que fazer. E um dia elas param de abrir a porta para não ter que lidar com o papagaio dando voadora, com o papagaio bicando, com o papagaio lhe agredindo, tirando sangue. Aí você chega um dia que você não abre mais aquela porta. E ele vai ficando ali uma semana, um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, e alguns nunca mais saem dali. Nunca.
Esse senhor, ele me deu um alento muito grande, sabe? Um alento de esperança, um alento de salvação, um alento de caramba, prossiga, tem jeito ainda, sabe? E o que eu queria dizer para vocês é que por mais que seja difícil, tem jeito. Não desista dele, não condene ele a uma gaiola eterna, não. Ninguém merece uma vida dessa. Se você não sabe lidar com o papagaio, se você não sabe o que fazer, se você acha que ele tá, que não tem mais condição, às vezes você não tem condição financeira de contratar um especialista, consiga uma família para ele. Mas não condene ele a ficar trancado numa gaiola para sempre, né? Para quem vai tomar essa decisão desse resgate de relação, desse resgate de amizade com o papagaio, eu sempre digo a vocês que essa agressividade é dor, que no momento que você corrige, que você tira essa dor dele, ele volta ao normal, que o papagaio não é agressivo. Então, se você tomar a decisão, eu espero que você tome de verdade a decisão de fazer esse resgate, como esse senhor fez, porque ele não simplesmente abriu a gaiola. Ele perguntou, mostrou a alimentação que ele saiu e comprou, porque o papagaio comia tudo errado. E se estava certo as coisas, mandou a foto dos produtos, se estava certo o que ele comprou, que queria levar ele no médico para fazer exames, porque com certeza com a alimentação que ele tinha errado, ele devia estar com problema e ele estava bem obeso mesmo, sabe? Aí você vê que a pessoa está determinada que aquilo dê certo. Ele teve o cuidado de, como eu orientei no vídeo, de fechar o local, porque você tem que pensar que por mais que ali seja terrível para ele, depois de 40 anos, aquela ali é a única coisa que ele conhece e que passa a ser segura para esse papagaio. Então, sair dali, apesar de libertador, é assustador. O mesmo medo que você sente em abrir essa porta e não saber qual vai ser a reação, se esse papagaio vai voar em cima de você e tentar lhe atacar, qual vai ser a reação desse papagaio, se ele fizer isso, ele está fazendo isso por muito medo que ele está sentindo, pavor daquela situação, né? Então, você tem que preparar o local para que ele tenha segurança, para que ele num susto, nesse estado de tensão que ele fica, ele pode se assustar com qualquer coisa, com o menor barulho, sair voando e se perder. E essa não é a intenção da gente, né? Então, se preparar, se mostrar aberto a isso. Alguns papagaios que eu já vi nessa situação, quando saiu, nem andava direito, de tanto tempo que estava na gaiola inadequada e num puleiro inadequado. Não era o caso desse, mas eu já vi casos de papagaio que ele estava tão atrofiadinho que ele não conseguia mais andar direito. Ele só conseguia ficar empoleirado. Se você botasse ele na superfície lisa, ele caía, ele não consegue... ele não está acostumado, né? Nunca saiu do poleiro. A pessoa passar 20, 30 anos com o pé naquela mesma posição é complicado. Alguns se recusam a sair da gaiola e você precisa dar tempo a ele, tempo de entender essa nova realidade, de confiar que vai ser bom, né? E reconquistar esse espaço dele junto da família e você resgatar essa amizade. Mas se você tem um papagaio em casa que está há anos trancado, sem nunca sair da gaiola, repense. Um dia desse eu respondi uma moça e talvez ela tenha achado que eu fui ríspida com ela. Mas eu não queria ser ríspida, eu só queria dar uma sacudida, sabe? E ela contou que tem uma amiga que tem um papagaio e a criação dele é toda errada, que ele vive trancado naquela gaiola e os tutores não querem dar nem quer resolver.
né? E eu disse que ele precisa de atendimento médico, pelo que ela falou ali. Ele precisa primeiro de atendimento médico e segundo que a família decida ser família do papagaio e não carcereiro dele. As pessoas precisam entender que existe uma diferença. As pessoas não se veem nessa posição, mas elas são. Muitas vezes a gente está numa posição que a gente não consegue enxergar, mas que se a gente saísse daquela situação e se visse de fora, como no filme, aí a gente ia se ver de fato como é. E se você tem um papagaio trancado, que não tem convivência íntima, que não vem no seu braço, que não convive ali com a família, que é 100% trancado, ele não é seu pet, ele é seu prisioneiro. Existe uma diferença. E quem está falando aqui é uma pessoa que defende o uso da gaiola. Mas o uso da gaiola para a segurança do papagaio quando você não está em casa, quando você precisa ir no médico, quando não tem ninguém na casa que olhe ele. Para ele dormir e não acordar de noite ou de manhã muito cedo antes de você sair zanzando pela casa e acabar se acidentando. É aí que eu defendo a gaiola. Mas tem muita gente que a gaiola, ela é uma prisão, que o papagaio nunca sai lá de dentro. Então eu digo novamente, às vezes você precisa se ver e entender que aquele seu papagaio que faz 10, 20 anos trancado na gaiola, ele não é seu pet, ele não é seu bichinho de estimação. Vai olhar e aprender o que significa estimação. Estimação é de estima, é de amar, é de gostar. E quem gosta, gente, não prende desse jeito não, não condena um cárcere eterno não. Não faz isso, de verdade. Quem ama respeita, quem ama cuida. Quem ama quer perto. Quem ama ajuda. Quem ama ajuda, quem ama não desiste. Quando a gente ama, a gente não desiste. Não desiste. A gente trata, a gente resgata. Essa sua inabilidade de não saber lidar, não saber o que fazer, tem jeito. Busca ajuda, prioriza, porque ali tem uma mente pensante. Dentro daquele corpinho verde tem um coração pulsante, tem um ser que vibra, que pulsa, que sente, que ama, igualzinho a você. E que tem medo, tem dor, tem angústias, tem tristezas. Que ele poderia viver muita coisa, ter alegrias, ter brincadeiras, ter grandes experiências e ter uma vida que vale a pena ser vivida. Ele precisa ter uma vida que vale a pena ser vivida. Porque ser jogado num quadrado, ninguém merece isso. Então, eu só queria aplaudir essa pessoa que teve essa coragem, que teve esse amor, que teve essa empatia, que teve essa solidariedade e que foi salvador na vida desse papagaio. E que sirva de exemplo para outras pessoas. Comece a abrir a porta dessa gaiola. Comece a salvar dentro de casa e soltar esse prisioneiro que está aí. E que você consiga virar amigo do seu papagaio. Deixa essa vida de carcereiro pra lá, que ela não te traz nada de bom. Só coisas negativas. E tua vida não anda pra frente. Porque a gente colhe exatamente o que a gente planta. E quando você é carcereiro de alguém, você é tão cativo quanto quem tá preso. Porque você tá preso ao preso. Só que nessa função cruel de carcereiro.
mas tua conta chega também. Desculpe pela sinceridade, porque eu sei que às vezes a sinceridade machuca, mas talvez você esteja precisando, você que está aí do outro lado, esteja precisando ouvir isso. Dói em você escutar, dói em mim falar. Pode ter certeza que dói. A cada um que eu sei que está preso, dói em mim e dói muito. Espero vir num próximo vídeo com um tema mais fácil e menos doído, tá bom? Beijo a todos.